Iniciamos o nosso terceiro episódio. Agora é as novidades, hein, Dr. Carlos? O que vem aí pela frente, os novos desafios, as tecnologias. Sei que você sempre esteve à frente do seu tempo, tanto no Brasil quanto a nível nacional. E queria muito que você contasse um pouco para a gente também, né, dessa questão tecnológica, quais os procedimentos que se acredita que a gente vai estar conseguindo realizar aí em pouco tempo e que nossos alunos vão ter já esses desafios de ter mais esse aprendizado. Vou poder contribuir um pouco também com a questão que tem impactado muito, que é a questão dos custos, né? Porque a gente tem pensado muito, tem muita indústria, tem muita universidade desenvolvendo altas tecnologias, mas a gente tem que ter uma preocupação, a gente ainda é um país subdesenvolvido, onde que tem pessoas que passam fome, que não têm acesso a saneamento básico. Então a gente tem que fazer uma reflexão da acessibilidade e pensar com muito cuidado na questão do custo. E não esquecer da assistência básica, né, que hoje a gente consegue fazer uma endoscopia no Brasil com um preço invejável aí a nível mundial. Eu tive no DDW esse ano, em Washington, e participei de algumas discussões com alguns colegas locais. Eles ficaram extremamente impressionados como que a gente consegue fazer uma endoscopia bem feita, com tudo descartável e ainda com preço otimizado, coisa que eles não conseguem esse acesso hoje nos Estados Unidos. Queria que você discutisse um pouco sobre isso e falasse um pouquinho da sua experiência a respeito disso. Uhum. Sem dúvida, se nós for falar assim, em termos de tecnologia, é a parte mais excitante do que a gente vai falar aqui agora, né? Pela esperança e pelo que a gente prevê que já está vindo aqui. Mas, por outro lado, tem essa tua colocação importantíssima aí. Nós fazemos parte de um país em desenvolvimento, um país ainda subdesenvolvido, onde as necessidades básicas são muito maiores do que as necessidades de ponta. Então, nós temos muita coisa de ponta que está necessitando, mas as coisas básicas são extremamente necessárias. Se fala muito, né, que a endoscopia no Brasil é uma coisa vulgarizada, é uma coisa de preço muito baixo. Bom, se pode até enfocar nesse sentido. Uma endoscopia nos Estados Unidos é extremamente cara, uma endoscopia na Europa é extremamente cara, sem dúvida nenhuma. Os nossos valores são quase inacreditáveis, exatamente isso que tu colocou, porque não é meramente uma endoscopia que é bem feita e com um material descartável, então não se tem reaproveitamento, então também isso. E os valores realmente, nós, se comparados com os outros, são mas extremamente mais baratos. Então eu acho que também nós, endoscopistas, e a nossa especialidade está dando, sim, uma ajuda o maior possível, o maior que ela pode fazer para a saúde pública, para os sistemas de saúde, tentando fazer com que seja acessível. Olha, eu posso dizer que a endoscopia digestiva hoje e a própria colonoscopia são muito mais acessíveis que outros métodos que não têm a competência diagnóstica e resolutiva que a nossa tem. Então, por um lado, muitos endoscopistas dizem, puxa, mas eu me arrebento trabalhando, eu estrago o aparelho e eu ganho tão pouco. Eu sei, a gente sabe disso. Bom seria, pessoal, se nós pudéssemos ganhar bem mais, se nós pudéssemos ter sempre um valor de segurança lá para qualquer conserto que eu tenha que fazer que não são baratos, eu poder fazer isso. Infelizmente, a gente não tem. Mas, por outro lado, nós estamos dando a nossa parcela de contribuição para um sistema de saúde, fazendo diagnósticos acurados, diagnósticos bem feitos, efetuando terapêuticas acuradas e bem feitas por um preço extremamente acessível. Então, isso é uma coisa que, claro que eu não pretendo de forma alguma encerrar o assunto aqui, ele se presta a muitas discussões e tudo, mas é uma evidência. Tu chamou a atenção muito bem disso aí, porque se a gente só olhar inovação e coisas novas que vêm, nós vamos deixar de lado o que no nosso país é o principal problema.
Então, primeiro incentivo nosso a todos vocês para fazer endoscopia é para suprir as necessidades diagnósticas, se possível terapêuticas, da nossa população. E também vão ver o que mais nós podemos fazer, que outras coisas nós podemos incorporar aqui. Então, assim, a endoscopia, cada vez ela cresce mais do ponto de vista terapêutico. A terapêutica, sem dúvida, é um grande diferencial que vem aí, que já está acontecendo. Olhem o que já aconteceu. Eu falava há pouco de hemorragia digestiva. Hoje, praticamente todas as hemorragias do tubo digestivo, nós conseguimos controlá-las 12 ou máximo 24 horas depois pela endoscopia. A morbidade, a mortalidade caiu marcadamente. Hoje a endoscopia e a colonoscopia são extremamente seguras para parar qualquer sangramento do tubo digestivo. E aqueles que não parar, pelo menos nós temos tudo indicado, o caminho todo, para o cirurgião, olha, vai lá, que o problema é um ramo da gastrodenal que eu não consigo fazer parar de sangrar, que com clipe tentei, com isso aqui tentei, que vai ter que entrar a tua atuação. Mas a grande maioria dos outros nós resolvemos. Então, essa resolutividade é fantástica. A melhora no diagnóstico do câncer. Então, nós já não só diagnosticando, como retirando. Existem técnicas, e os que fazem endoscopia sabem, os que vão fazer também vão aprender, mucosectomia, dissecção submucosa, que são já técnicas endoscópicas onde nós, endoscopistas, retiramos as lesões. E com grande margem de segurança. Não só a segurança de ter retirado toda, como segurança de não causar uma perfuração ou uma hemorragia. E caso aconteça hoje uma perfuração ou hemorragia, nós também estamos muito bem aparelhados para nós, endoscopistas, resolver. A evolução das suturas endoscópicas está nos dando grande avanço nisso. Os mega clips, que a gente chama brincando, que são clipes grandes, que pegam áreas maiores. Então, nós cada vez estamos ficando mais seguros, primeiro, para fazer o procedimento, e segundo, para resolver caso exista algum problema do procedimento que nós fazemos. Tudo que a gente faz em endoscopia alta se faz em colonoscopia também, e agora a enteroscopia também. A enteroscopia também permite que tu tire uma lesão do intestino delgado, tu resolva o pólipo, tu resolva a hemorragia. Então, nós, em todo o segmento oco do tubo digestivo, nós hoje temos uma atuação excepcional. Mas estão crescendo mais, tem algumas cirurgias que são feitas no tubo digestivo, que agora a endoscopia também está fazendo. Uma delas, a sigla é POEM, né? São pacientes que têm acalásia do cardio, ou seja, o seu cardio com o tempo vai sofrendo uma denervação, a maior parte das vezes nós não sabemos a causa, Chagas é uma das causas, mas é uma das menores, né? Nós não sabemos a causa real ainda, e esse cardio não vai mais abrindo, chega num ponto onde ele fecha completamente, se acompanha do megaesôfago, e isso necessita cirurgia. Então a cardiomiotomia de Heller é a cirurgia clássica para isso. Agora por endoscopia se faz. Com uma muito boa margem de segurança, estamos enfrentando um problema ainda, que é a questão do refluxo pós essa cirurgia, que está se vendo de que forma nós podemos equacioná-lo, já tem técnicas nesse sentido, então essa já é uma cirurgia. Obesidade, aí está um problema fantástico, né, pessoal? A obesidade hoje é uma epidemia mundial. Há 2 anos atrás eu estive no Congresso Europeu, na Irlanda, e a maior parte da programação era toda voltada à endoscopia na obesidade, no pré da obesidade, na técnica da obesidade, no pós da obesidade, no tratamento das complicações cirúrgicas e como a endoscopia pode também entrar nessa luta aqui. E ali eu vi números incríveis, né, pessoal? E o mais incrível de todos é esse. Neste ano de 2025, aí vem um outro 25%. 25% da população mundial é obesa. Obesa, não é sobrepeso. Então, certamente, nós temos hoje na face da Terra em torno de 3 bilhões de obesos. Obesos, gente. Não é sobrepeso. E isso aumenta cada vez mais. E há uma situação que você sabe bem, chamada obesidade mórbida, que é um nível de obesidade que, se a pessoa não fizer alguma coisa impactante, ela morre. Ela não tem mais controle da hipertensão, não tem mais controle do diabetes,
da sua doença metabólica, e alguma coisa de impacto tem que ser feito. O impacto, não, infelizmente, não é medicamento. O impacto, infelizmente, não é dieta. O impacto não é, infelizmente, exercício físico. Não é nem a associação dos três, medicamento, mais dieta, mais... É uma coisa que tem que ser impactante, senão a pessoa vai acabar morrendo. E a única saída dessas pessoas é a cirurgia bariátrica. Não tem outra saída nesse momento. E é uma coisa que cada vez aumenta mais, os números são assustadores. Além da obesidade, eu falei para vocês há pouco, ser um fator de risco para carcinoma. Então, muitas vezes, a pessoa tem não só o problema da obesidade, mas o câncer que a obesidade acabou trazendo para ele e todas as outras doenças que daí resultam. E hoje, aí dados também desse congresso, não chega a 5%. Não chega a 5% o número de cirurgias que são feitas diante das necessidades. No Brasil inteiro, no mundo inteiro, está crescendo a cirurgia. A própria cirurgia de obesidade pelo SUS cresceu muito, cresceu 47%. Mas ainda está muitíssimo longe de conseguir resolver. Então, qual é uma expectativa que se tem? Que nós, endoscopistas, possamos também entrar nessa briga. Que nós também possamos fazer coisas para resolver, modificarmos a anatomia dos órgãos, principalmente do estômago, que permita isso. As cirurgias de obesidade que mais são feitas no mundo é o sleeve, ainda o sleeve é o maior, né, que transforma o estômago num tubo, então reduz em 2/3 o volume do estômago, mas mantém ele no seu local, o cirurgião retira aquela parte, 2/3 ele retira, o resto vira um tubo. E a outra, que é a cirurgia, que é o bypass, com Y de Hooke, que é a mais impactante de todas, onde o cirurgião, o novo estômago é 1/10 do estômago que existe, deixa o estômago lá, e tanto uma técnica como outra, se o paciente for realmente disciplinado, traz uma perda de peso significativa que faz que em 1 ano a hipertensão desapareça e o diabetes desapareça. É uma cirurgia fantástica, sem dúvida nenhuma. Teremos impostos a serem cobrados de hipovitaminose, de desnutrição? Provavelmente sim. Ainda não temos uma ideia completa, porque são cirurgias que fazem 30 anos estão sendo feitas, o sleeve muito mais, mas provavelmente daqui 10, 20 anos nós teremos os primeiros com 50 anos pós-operado, e aí a gente vai ter uma leitura maior de quais consequências teremos. Mas sem dúvida nenhuma, o benefício imediato é incrível, vocês estão vendo. Muda completamente aquela pessoa. Infelizmente, ainda temos taxas de complicações altas, fístulas, perfurações e outras alterações, anastomoses dilatadas, anastomoses muito estreitadas, angulações, estamos longe da perfeição, mas estamos buscando. Bom, há 8 anos atrás foi criada então a primeira gastroplastia endoscópica, na qual o endoscopista faz uma série de pontos, reduzindo, ele faz um sleeve endoscópico. Invertido, então, né? Isso, ele faz um sleeve endoscópico, ele faz um tubo no estômago. Então isso foi uma coisa muito promissora no início, mas está havendo ainda problemas com as suturas, elas não estão sendo muito firmes, né? Então parece que ainda não deu certo. Agora, e eu pude ver isso lá na Irlanda também, agora está sendo bem divulgado, saiu já uma outra técnica, aonde não é uma sutura única mais que o endoscopista faz, vindo lá de baixo para cima. Ele faz mais de 20 suturas em separado. Ele começa com 3 suturas na parte de baixo do estômago, uma transversal na parte de cima, depois 3 longitudinais, todas independentes, e depois mais 10 ou 15 pequenas. Ele vai enrugando o estômago todo. O estômago fica muito feito. Olhando a foto do estômago, ele fica com coisa, mas é um tubo e é com fio de aço. Está sendo feito. E o primeiro trabalho, a sigla é POSE, P-O-S-E 2.0. Já saiu o primeiro trabalho agora, foi publicado na Endoscopy de 6 meses atrás, mostrando já a melhora fantástica do ponto de vista do diabetes, da hipertensão, do fígado e tudo. Então, isso é extremamente promissor. Então, olha, nós já temos uma técnica que está sendo eficaz. E vejam, isso é feito por endoscopia, pessoal. Por endoscopia. O paciente interna no hospital, faz provavelmente dia seguinte ou 2, 3 dias está indo para casa. Então, a mortalidade dele é muito, muito baixa. Claro,
temos que esperar os primeiros trabalhos mais expressivos mostrando isso, mas muito provavelmente vai dar certo. E você sabe que onde tem uma coisa que dá certo, daqui a pouco tem 4 ou 5 que vêm atrás que também vão dar certo. Então, nós estamos entrando, nós endoscopistas estamos entrando para valer também na batalha da obesidade. Então, nós também teremos procedimentos para fazer, muito mais pessoas poderão fazer. Quer dizer, qual será o impacto? Ele vai perder 60 quilos, como perde no primeiro ano quem fez um bypass? Talvez não, mas vai perder 30 nesse ano, vai perder 20 no ano que vem, vai perder mais 15 no outro e vai atingir o objetivo dele. Então, isso é uma coisa assim, extremamente promissora. E assim, as técnicas tem todos os meses eu recebo a endoscopy, todos os meses eu fico abobado com o número de novas técnicas que estão surgindo na colonoscopia, na endoscopia das vias biliares, que a gente quase não falou aqui, mas que também é extremamente importante tudo. Então, procedimentos endoscópicos cada vez avançando mais e mais. Assim, não só os procedimentos estão sendo feitos, como eles estão sendo julgados com muito mais critério, para que não ocorra assim, né, procedimentos lançados que depois podem dar problema. Então, tem que ter uma linha de maturação para poder realmente, olha, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, né? Cada vez está ficando mais seguro para nós, endoscopistas, tratarmos complicações que eventualmente aconteçam. Certamente perfurações de cólon ou perfurações serão sempre do domínio nosso, nós não precisaremos mais o cirurgião para reparar, nós já temos formas de fazer sutura, de fazermos isso tudo, aumentando a segurança do nosso procedimento, aumentando a segurança para o nosso paciente. Então, assim, pessoal, o horizonte dos novos métodos será muito grande. E, sem dúvida nenhuma, a inteligência artificial vem aí, né? Vem aí para nos ajudar muito nesse sentido, né? E muitas coisas assim que já estão sendo feitas que eu nem sei, muitas assim que eu já ouvi falar, mas eu não tenho uma noção exata do que seja, mas é muita coisa que vem por aí. E eu acho que visa fundamentalmente isso, né? Trazer para nós endoscopistas cada vez mais segurança de trabalho, de nós podermos oferecer para os nossos pacientes cada vez mais procedimentos assim. A tendência da medicina é caminhar no sentido dos métodos minimamente invasivos e, consequentemente, com muito menor morbimortalidade, né? E acho que nós, da endoscopia, nós estamos caminhando nessa linha. Aqui no intervalo, eu e o Alexandre falávamos, ele me falava de técnicas na área de cardiologia e outras, e exatamente isso, coisas que a gente fica maravilhado, como é que está vendo, como é que isso e aquilo. Quer dizer, a medicina toda está em movimento nesse sentido, né? Na busca dessas soluções minimamente invasivas. Então, é para incentivar vocês também. Vocês também que vão fazer o curso conosco, vocês que vão fazer a especialidade, vocês estarão atuando nisso também. Vocês não se limitarão só ao diagnóstico, vocês partirão também para as técnicas resolutivas. E tem coisa melhor para nós médicos podermos ver um paciente nosso dali 6 meses ou 1 ano completamente diferente do que quando ele nos chegou, cheio de problemas, cheio de queixas, quase coisas insolúveis e com métodos endoscópicos, com grande segurança a gente pôde resolver e tem ele como uma nova pessoa. Isso é o grande objetivo nosso. Então, todo ele em função disso. Agora, claro, tem aquela outra coisa que o Alexandre falou, a questão de custo. Realmente, nós vivemos num país onde, provavelmente, muitas dessas técnicas nós teremos bem mais tempo para conseguir entrar, porque a gente não dispõe, né, de possibilidade de poder fazer uma aderência grande disso, porque nos limita, né? Mas só em saber que isso é um objetivo que pode ser atingido já nos anima a persegui-lo, né?
Então, eu acho assim, pessoal, não tem limite. Posso dizer para vocês assim que o que a endoscopia vai poder fazer não tem limite. E aquela brincadeirinha que eu fiz há pouco, a loucura que vocês imaginaram, tem 10 japoneses fazendo já. Vocês podem ter certeza disso. Quem é que pensava há 20 anos atrás que uma cápsula poderia andar no intestino delgado e fotografar e fazer diagnóstico? A acuidade da cápsula no delgado hoje, pessoal, é de 85% a 90%. Nossa, é uma coisa espetacular. Num exame que o paciente não sente absolutamente nada. Ele não precisa nem parar de trabalhar. Ele vai lá, engole a cápsula, vai trabalhar, vai fazer o dia dele, no final do dia vai lá, tira o gravador, pronto. E a cápsula fez aquela viagem, aonde diagnosticou com grande certeza 90% do que tem dentro do intestino delgado, sem sedação, sem medicamento, sem nada. Quem é que ia imaginar uma coisa dessa? Então, qualquer coisa que nós imaginarmos pode acontecer. Não, com certeza. E temos também, né, doutor Carlos, a gente divide aí o primeiro ano a endoscopia alta diagnóstica e a terapêutica simples, né? O segundo ano, a terapêutica mais avançada, onde que entra as ligaduras, as escleros, a mucosectomia e a colonoscopia diagnóstica, e a gente tem batalhado para construir o terceiro ano, que você iniciou falando um pouco, que é as vias biliares, a endoscopia de via biliar, que é a CPRE, e a ecoendoscopia. A ecoendoscopia tem sido uma ferramenta muito importante para a gente estudar pâncreas, né, estudar fígado, vesícula biliar, as próprias vias biliares e as lesões subepiteliais, né? A ecoendoscopia, ela usa o advento da ultrassonografia, então a gente não tem radiação. Então, é um grande advento. E na CPRE, a CPRE de forma tradicional, a gente ainda utilizava a radiação, mas agora começou aí com o pessoal da Spyglass, né? A gente tem o catéter com a câmera, que a gente consegue visualizar sem a radiação a intravia biliar e fazer essa terapêutica sob visão, mas a gente esbarra ainda nessa questão do custo, né? Por ser materiais descartáveis e de tudo isso. Mas como você disse bem, hoje a gente consegue acessar todos os órgãos digestivos para colher material e ter material histológico aí para a gente fechar um diagnóstico mais adequado, direcionar um tratamento quimioterápico, como você mesmo disse, baseado na histologia e de um machado crítico. A ecoendoscopia que tu falou realmente, Luciano, foi incrível, sabe? Porque, assim, o endoscopista vê a mucosa, né? É o que a gente vê. E a eco te mostra o que tem abaixo. Com uma precisão imensa para diagnóstico, para terapêutica e tudo. Nós estamos carentes, eu acho que no país, um pouco de locais que façam formação em ecoendoscopia. Eu acho que agora tem que começar a se expandir locais que façam também formação. Então, eu acho que isso colocou para um terceiro ano de curso de ser uma opção também de se poder começar a fazer também. É um procedimento difícil, é um procedimento que exige um treinamento muito grande, mas de um valor inestimável, né? Tu vê, mudou completamente a classificação e o entendimento das doenças pancreáticas. Hoje a gente tem uma outra visão de doença pancreática só pelo ingresso da ecoendoscopia. A CPRE agora totalmente terapêutica também, então avanços, isso tu falaste do Spyglass e todos esses outros aqui, então avanços incríveis, sem dúvida nenhuma, né? Quem se deparou na minha formação como cirurgião, uma coletocoplastia, o quanto esse paciente necessitava de ficar ali com dreno de Kerr, CTI, né? Às vezes laparotomizado, para a gente poder conseguir controlar uma doença da via biliar. Né? Então, eu tive a grande oportunidade de fazer a minha formação cirúrgica com o professor Alcino Lázaro da Silva, na Rede FEMIG. E ele sempre dizia que todo cirurgião ia ter um laringeu recorrente, um ducto, uma lesão de colédoco, né, e de ureter também. Tem nível segunda e terceira porção de duodeno, né? Exatamente. Então, o advento aí veio para aliviar, né, minimamente invasivo. Quantas vezes a gente viu paciente que está obstruído ali, com a bilirrubina altíssima, uma pancreatite instalada, você vir limpar a via biliar via CPRE, e esse paciente, logo breve, ter alta, sem nenhuma complicação, conseguir realizar ali a sua colecistectomia, né, laparoscópica, sem outras intervenções. Então, como você mesmo disse, o mundo da endoscopia ele é infinito.
Então, quem quiser aprofundar, avançar nas terapêuticas, vai ter muito espaço. Isso aí é um universo muito pouco explorado, você mesmo disse, né? A ecoendoscopia, o nosso serviço a gente tem, né? O Dr. George faz a ecoendoscopia, a via biliar. Então, nós conseguimos montar um serviço hoje de ponta, que faz desde o exame básico até toda a parte de motilidade. Então, a gente tem a pH-metria, a manometria, né, cada vez mais pegando aí os desafios da impedanciometria, dos refluxos, né, das doenças ácido básicos aí, que acaba lesando o esôfago. Então, a eco, a gente consegue mapear essas lesões, tanto fígado, vesícula, quanto pâncreas, e biopsiá-las, né? Então, é possível ter esse trabalho. Então, a gente volta naquele desafio do custo, né? Então, eu acredito que não tenha tantos serviços, porque o convênio está muito espremido, né? A gente tem desafios do sistema único em conseguir pagar mesmo por esses procedimentos. No início desse meu serviço, que é a Gastrocentro, Centro Mineiro de Endoscopia Digestiva Avançada, onde ocorre o treinamento, eu tive a oportunidade no governo passado de apresentar um estudo muito interessante, onde que eu demonstrava que se a gente conseguisse realizar a colonoscopia em todos com prioridade 0 na grande BH, eu estava falando na época de quase 77 mil pacientes aguardando, a gente geraria em 10 anos uma economia de quase 22 bilhões de reais. Então, assim, eu faço parte lá do serviço de oncologia do Hospital Luxemburgo, Mário Pena, onde fiz parte da minha formação. Então, eu peguei uma conta real de um paciente com êxito, de uma neoplasia gástrica, uma neoplasia colônica, e o custo dela do início até o final. Então, variava ali entre 130 até 200 mil reais. E durante esse estudo, muitas vezes me deparei com pacientes que teve todo esse investimento e chegava ao óbito, por não aguentar a radioterapia, que hoje está cada vez mais microselecionada, né? Mas na época a gente ainda tinha muitas lesões actínicas, porque se queimava todo o tecido ao redor, né? Então, ele acabava indo a óbito, então tendo todo esse investimento. Então, eu apresentei esses pacientes que tinham uma alta indicação, né, que a gente chama na regulação de prioridade 0, então pacientes com anemia, sangue oculto positivo, história familiar positiva, alteração do hábito intestinal, fezes em fita, emagrecimento, mais de perda de 10% do peso corporal ali em menos de 30 dias. Então eram pacientes que precisavam muito de realizar esse exame. E fiz essa conta. Se eles evoluíssem com uma neoplasia, o quanto que custaria, e se a gente fizesse os exames, a colonoscopia de forma preventiva, colocando a consulta pré, né, que aí a gente precisa de uma avaliação cardiológica ou clínica bem feita, para que ele tenha a liberação para fazer a sedação. Coloquei o custo da anestesiologia, o custo do aparelho, o custo de anatomia patológica, caso houvesse um pólipo ou alguma lesão de biópsia, e o custo de cuidado, né, de pós-exame ali, para ter um especialista também para olhar. Você colocou bem que o próprio curso de gastroenterologia traz muitos alunos interessados em fazer a endoscopia, a colonoscopia, como o contrário, porque às vezes o colega vai para o interior, faz um volume de exame grande e o paciente não tem para quem mostrar. Então ele acaba tendo a segurança. Então aqui a gente tem construído a jornada completa para ele fazer toda a formação e ele pode momentaneamente encerrar nesse ciclo básico. A gente precisa muito, que é a endoscopia diagnóstica e a terapêutica básica, e se ele sim se sentir confiante ou da necessidade, ele avançar para essa endoscopia terapêutica avançada, que é a endoscopia das vias biliares, a ecoendoscopia. Então, acho que com o advento de todas essas tecnologias, a gente tem um universo, como você disse, quase que infinito, e que está vindo aí com a inteligência artificial para ajudar na assertividade diagnóstica, que eu acho que a nossa missão maior é o diagnóstico precoce e a terapêutica precoce pouco invasiva e segura, que a gente muda desfecho. Muda desfecho epidemiológico, muda desfecho socioeconômico e sobra outros recursos, inclusive para a gente trazer o advento das tecnologias menos invasivas para a nossa população. Então, eu acho que o curso cumpre bem esse papel e quem fizer, com certeza, vai ter uma boa formação. Uma outra coisa também, né, Alexandre, para complementar,
nós estamos enfrentando já uma mudança, já do tempo para cá, do perfil dos pacientes que vêm para endoscopia com esse aumento da longevidade. Cada vez mais, na semana retrasada, se eu não me engano, eu peguei a agenda nossa, nós tínhamos 15 endoscopias marcadas, eu disse para os alunos, vocês viram aqui? Dos 15 marcados, 12 têm mais de 70, 75 anos de idade. Isso é uma coisa que anos atrás absolutamente não tinha. Há 10, 15 anos atrás, um paciente com 70 anos, 75, a gente já ficava em dúvida, escuta, tem que ter uma indicação muito forte, porque hoje isso é uma coisa extremamente comum. Então, também a gente está procurando no curso ensinar para os alunos a trabalhar com segurança esse paciente, sedar esse paciente de uma forma com segurança, para os procedimentos, por assim, não digo a rigidez, mas assim, um cuidado maior no pesar risco e benefício, se realmente aquele exame naquele paciente vai trazer um benefício que supere o eventual risco que tem, porque toda pessoa com 80 anos, alguma comorbidade ela tem, faz parte da natureza isso. E nós temos que pesar bem essa questão da comorbidade com a indicação do exame. Então, isso é uma outra realidade que nós diariamente estamos enfrentando, além do aumento dos obesos, o dos pacientes bem mais idosos, onde antes não se fazia a endoscopia ou não se faz procedimento, e hoje se faz procedimento também com grande segurança. Agora nós temos que trabalhar com segurança. Então, também nos nossos cursos, o objetivo também é ensinar os alunos a trabalhar com segurança, para que eles reproduzam lá na cidade deles essas formas de segurança, né, para ele, para a clínica dele e para o paciente dele, né, sem dúvida nenhuma. Excepcional. Eu acho que assim a gente encerra Acho que sim, esse terceiro episódio. Foi uma honra estar aqui com o professor, Dr. Carlos Saul, que é uma referência para mim. Igual honra também. Tanto na formação, quanto nos preceitos e quanto na parte de relacionamento, né? Consegue transmitir todo esse conhecimento de forma pouco ou zero egoísta, cumprindo o nosso código de ética, que às vezes falta em muitos colegas maduros que têm essa experiência e talvez por a questão mercadológica ele evita essa passagem de conhecimento, que é um princípio e um preceito que em todos os momentos que eu tive com você foi uma honra, o aprendizado e o caminhar. Sempre saio com um copo mais cheio quando estou próximo com você. Então, te agradeço muito. Espero que todo mundo tenha aproveitado bastante esse nosso bate-papo. E a gente segue à disposição, né, Carlos? Para quem tiver dúvida, quiser conversar com a gente, entender um pouco mais do curso, visitar as nossas unidades onde está realizando os cursos, para a gente vai ser um grande prazer. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade. Um abraço a todos. Obrigado, Alexandre. Prazer, grande honra minha estar contigo também.